e é também supervisor aqui no estado de Minas Gerais, em toda a região ali da próxima à BR-116, a Vinha 116, que vai ali do leste até quase na Bahia, para a glória de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar esse servo de Deus, que vai hoje falar como um profeta do Senhor, para abençoar a sua casa e a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, pela vida do Teu Filho, abençoamos a sua casa, a sua vida, o seu ministério, e o recebemos aqui como um profeta da parte do Senhor. Abrimos o nosso coração para receber da Tua palavra, por meio da vida dele, em nome de Jesus, amém, aleluia. Tem jeito de ligar? Tá. Mas se acabar, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, muito bom estar aqui com os irmãos, poder ter essa oportunidade nessa noite, de compartilhar com você a palavra, de estarmos juntos, nesse culto de celebração, como o pastor Adriano falou, né, o pastor Zemar já está aí retornando, já deve estar chegando aí em Belo Horizonte, amanhã vai estar junto conosco aqui na conferência, e ele me deu a oportunidade de estar aqui hoje com você, de poder ministrar a palavra nessa noite, não é? Como o pastor Adriano já disse, estamos lá pastoreando a igreja videira de Juiz de Fora, na zona da Mata, não é? E também supervisionamos aí algumas igrejas da região ali da zona da Mata e também do leste de Minas, né? Eu estava brincando ontem eu estava ministrando aqui também no culto, aqui no culto de jovens, e falei para o pastor Adriano que eu saio da zona da Mata e vou quase na divisa com a Bahia, né? Então a minha supervisão, ela vai da divisa com o Rio de Janeiro, na divisa com a Bahia, né? Essa é a nossa Minas Gerais, né? Enorme. Então o Senhor tem nos dado esse privilégio, né? De poder acompanhar outros irmãos, acompanhar outras igrejas, né? De poder fazer parte desta obra como um cooperador, né? Nós já estamos aqui em Minas Gerais desde 2004, né? Então nós viemos de Goiânia como plantadores, né? Como preparadores do caminho. Em Goiânia, em 2004, tivemos um projeto que nós começamos, né? O pastor Aloísio, com o projeto Videira nas Capitais. E aí em 2004, eu e a minha esposa, né, fomos enviados para cá. Então viemos para cá, para Belo Horizonte, começamos aqui o trabalho com as células, começando ganhando pessoas, liderando células, e depois o pastor Zemar veio para cá em 2005, né, estabelecemos aqui juntos a igreja. Em 2009 nós mudamos daqui de Belo Horizonte, né, e fomos para Ipatinga, depois para Vitória, no Espírito Santo, e agora estamos lá em Juiz de Fora. Estamos edificando a igreja ali, já vão se fazer 6 anos, né? 6 anos que nós estamos lá. E para nós é um privilégio, uma alegria muito grande poder fazer parte disso, né? Não sei quantos dos irmãos se sentem assim, um privilegiado, né, de fazer parte da obra de Deus. Você sabe por quê? Eu estava aqui ontem, como eu disse, falando para os jovens, estava falando isso para eles. Falei, olha, quando eu era jovem, eu aproveitei a minha juventude. De que jeito? Cristã, servindo a Deus, com intensidade, com paixão, com comprometimento. Por quê? Porque você tem tempo para isso, não é? Então é um privilégio você poder se ver, né, como um servo de Deus, como instrumento nas mãos de Deus, como alguém que vai falar da parte de Deus. Então para mim é um privilégio poder estar aqui com você, né? Uma alegria poder ser esse instrumento de bênção para a sua vida. O meu desejo não é que você fale, olha, nossa, porque de fato, quando o pastor Rogério ministra, eu sou muito abençoado. Não, o meu desejo é que você pense o seguinte: quando eu estou num culto de celebração, Deus fala muito comigo, amém?
Por quê? Porque nós viemos para cultuar o Senhor, amém, queridos? Você veio para se receber do Senhor, você veio para ser ministrado pelo Senhor, né? A palavra do Senhor vai ser liberada sobre a sua vida, e você vai ser edificado nessa noite. Quantos estão aqui para isso? Vamos orar no nome de Jesus? Queria que você fechasse seus olhos, curvasse aí a sua cabeça. Nós vamos orar nessa noite, que você gere expectativa por aquilo que Deus vai falar com você. Pai, nessa noite eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Sabemos e cremos que o Senhor é Deus poderoso, Deus que habita no meio de nós, e aquele que tem a tua palavra viva, poderosa, eficaz, e que é liberada sobre as nossas vidas para nos edificar. Que nessa noite o Senhor possa falar com cada um de nós, ministrar a tua palavra, para encher o nosso coração de fé. Mova-nos, ó Pai, nessa noite, pela tua palavra, para que possamos crescer ainda mais em conhecer, em receber, em experimentar do Senhor. A nossa vida, ela só tem propósito, só tem valor quando está conectada ao Senhor. Nós sabemos que nessa noite o Senhor nos conecta à tua palavra, e queremos receber com o coração aberto, com a mente pronta para receber tudo quanto o Senhor tem para nós. É assim que nós desejamos nessa noite, que o Senhor possa edificar a cada um de nós, no nome de Jesus. Quantos dizem amém? E eu queria falar nessa noite com você sobre a fonte de todas as bênçãos. Como assim, pastor? Nós temos uma questão, né, na nossa vida cristã, que é básica. Qual é a básica da vida cristã? Eu desejo ser abençoado, eu desejo receber das bênçãos do Senhor, sim ou não? Não é verdade? Você espera coisas ruins do Senhor? Não, você não vive a sua vida servindo a Deus, esperando coisas ruins. Você não ora ao Senhor dizendo: Senhor, olha, se algo de ruim vier, tudo bem. Não, nós sempre estamos esperando, como o pastor Arthur compartilhou aqui no momento da oferta de Romanos 8:28, nós sempre estamos esperando essa verdade sobre a nossa vida. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem, né? O favor de Deus vai sempre estar sobre a minha vida. Eu creio que eu sou abençoado no nome de Jesus, amém? Agora, existe uma fonte, existe algo que é a fonte de todas as bênçãos, que é, na verdade, o perdão dos pecados. E sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: ah, pastor, mas nós vamos falar sobre perdão de pecados. Isso é muito básico, né? Muito simples, né? Para aqueles que recém são convertidos, na sua primeira experiência com o Senhor, né? Aquela coisa assim de conhecer o Senhor e saber que os seus pecados foram perdoados. Mas na verdade o que eu quero falar com você é algo um pouco mais profundo sobre isso. É você entender definitivamente que o sacrifício de Jesus não foi para salvar apenas você da condenação, para tirar você de uma vida de tristeza, de sofrimento, de aflição. Não foi para dizer que, olha, tudo que você fez até hoje, nesse dia que você se converteu, está terminado. Não, é para dizer para você o seguinte: os seus pecados, eles estão perdoados. Quais, pastor? Essa é a pergunta que todos nós colocamos como base, e é essa pergunta que você vai remover hoje. Essa pergunta que você vai remover da sua vida hoje, no nome de Jesus. Como assim, pastor? Porque muitas vezes nós ficamos pensando o seguinte: ó, eu me converti, então eu me converti aos 26 anos, 25. Aos 25 anos eu me converti. Então eu penso o seguinte: bom,
Então, dos 25 anos para trás, agora que eu me converti, o Senhor cancelou todos esses pecados. Sim ou não? Mas qual é o problema da agora para frente? Você vai continuar pecando? Hã? Sim ou não? Sim. O que a Bíblia diz? Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Amém? Existe um momento na sua vida, você já nasceu um pecador. Você já nasceu um pé de pecado. Quando você nasceu, quando eu nasci, nós já nascemos sendo esse pé. Mas tem um dia na sua vida que vai nascer o fruto, que vai inaugurar o pecado, e que você vai começar essa vida de práticas do pecado. E aí você vai viver essa vida praticando pecado. Pastor, então eu preciso entender o quê? Que eu vou pecar mesmo e eu vou viver assim então, em paz. Não, a paz que você vai viver é sabendo que todos os seus pecados estão perdoados. Eu gosto sempre de usar o exemplo do casamento. Eu sou casado, não é? Com a pastora Elisângela. Não sei quantos sabem, né? Mas a pastora Elisângela é irmã do pastor Azemar. Aleluia. E eu sou irmão da pastora Janaína. Aleluia. Nós ficamos tudo em casa para não espalhar a herança, entendeu? E também para a gente não falar mal do sogro um do outro, entende? Quando ele vai falar mal do sogro dele, ele está falando do meu pai, então não pode falar. Então a gente também fez por esse motivo. Brincadeira, é porque Deus alinhou todas essas coisas, né? Então eu sou casado com a pastora Elisângela, né, há 19 anos. E quando eu me casei, então eu mudei a minha condição. Coloca aqui, eu quero que você associe comigo, e você caminhe comigo nesse entendimento nessa noite. Não estou dizendo que é isso, por favor, mas eu quero associar a isso para você entender. Vamos dizer não, é uma verdade. Deus criou o homem e a mulher para se tornarem uma só carne, sim ou não? Foi Deus que criou o casamento? Foi, não foi? Então presta atenção. Deus criou a mim e a minha mulher para que nós, em algum momento da nossa vida, nos casássemos. Mas até os meus 26 anos, casei velho, né? Entreguei para você. Agora você vai fazer a conta, vai querer saber quantos anos eu estou, né? 45, já vou te falar logo. Fique em paz. Então, quando eu me casei, eu deixei de ser solteiro e me tornei agora um homem casado. Inaugurou uma nova etapa na minha vida. Quem está comigo? Então inaugurou uma nova etapa na minha vida. Agora eu não sou mais um homem solteiro, eu sou um homem casado. Então, num contexto natural, é o seguinte: agora eu tenho uma mulher, eu estou em paz. Então agora eu não vou viver sozinho. Então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque eu já estou casado. É assim? Hã? Não. Quando eu falo para você do perdão dos pecados, eu estou te dando só um princípio aqui para nós começarmos a caminhar por essa verdade, para que você entenda o que eu quero te falar nessa noite. Quando eu falo para você acerca do perdão dos pecados, que todos os seus pecados estão perdoados, passados, presentes e futuros, não quer dizer que você está livre para fazer o que você quiser. Por que não? Porque eu casei, e porque eu casei, eu vou agora amar esta mulher,
e vou fazer de tudo para essa mulher, e vou respeitar essa mulher, e vou fazer tudo quanto eu posso fazer para agradar essa mulher, e não quero fazer nada para desagradá-la. Presta atenção na sua vida com Deus. Você era um ímpio, você não conhecia o Senhor, você vivia uma vida de pecado, você vivia uma vida perdida, e aí você se converteu. Aí você fala: pastor, tudo bem, os meus pecados agora estão perdoados, mas da agora para frente, pastor, não tem jeito, agora eu tenho consciência do meu pecado, pastor. Agora Deus não vai perdoar mais esses pecados. No dia que você se converteu, foi o dia que Cristo morreu por você? Não. Ele morreu por nós há quanto tempo? Há praticamente 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, eu e você existíamos? Não. E Ele morreu para perdoar quais pecados? Todos. Você já existia? Não. Eu não existia. Mas teve um dia que você e eu fomos marcados pela nossa história com Ele. Amém? Nesse dia, você teve uma experiência com aquele que entregou a vida por você, para te salvar, para te resgatar e para te perdoar de todos os seus pecados. Pastor, tudo bem, mas e da agora para frente? É do mesmo jeito. Os seus pecados estão perdoados. Pastor, cuidado, porque quando nós ensinamos isso, nós podemos levar as pessoas a viver de qualquer maneira, a viver relaxadamente. Eu sempre dou esse exemplo do casamento, por isso eu comecei te dando esse exemplo aqui. Então eu me tornei um homem casado há 19 anos atrás. Quer dizer que agora eu posso fazer o que eu quiser, eu posso dormir aonde eu quiser, eu posso sair com quem eu quiser, porque na hora que eu voltar para minha casa, eu sou casado? É assim? Não. Agora eu tenho uma mulher, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, e eu vou voltar para onde no final do dia? Para a minha família. Outro dia eu estava falando isso com uma pessoa lá. As pessoas têm a ideia que isso aqui, né, a aliança de casamento, é que garante a fidelidade, né? Então muitas vezes pensa: não, porque agora eu tenho uma aliança. O que garante o meu compromisso com a minha mulher não é esse instrumento aqui de ouro, é uma aliança, mas que eu fiz com ela no Senhor. Eu não vou viver no pecado, não é porque eu fui perdoado e estou perdoado. Não, eu não vou viver mais no pecado, porque a minha vida foi transformada por Ele. Pastor, e se eu pecar? Fala assim comigo: eu vou pecar. Pode falar, não precisa ficar com medo não. Fala assim: eu vou pecar. Eu sei que você tem medo de falar isso, né? Pastor, como é que eu vou falar aqui agora? Eu vou pecar. Se você não falar, você já está pecando. Você está mentindo. Pastor, mas como assim? É porque eu não estou te falando que todos nós pecamos e carecemos. Mas qual é a diferença, querido? Presta atenção aqui no que eu quero te falar. A diferença é que antes, eu e você éramos porcos, vivíamos na lama. E se você pega um porquinho e faz dele um pet, outro dia eu vi um porquinho pet, pastor Arthur, achei muito engraçado. A pessoa estava na rua com uma coleira, e aí eu estava andando, e atrás de mim eu escutando aquele barulho de porco, né? Porque eu conheço barulho de porco. Eu falei: gente, eu não estou na fazenda, estou no meio da cidade, parece que tem porco aqui. Continuei andando. Falei: eu estou ouvindo o barulho de um porco. E eu parei, virei, tinha uma mulher com a coleirinha arrastando o porquinho. Eu olhei aquilo, falei: que isso, gente?
Ela, você gostou? Eu falei, interessante. Aí eu fiquei pensando, se eu levo esse porquinho, que é um petzinho, vai pro veterinário, toma banho, o porquinho estava com um lacinho na orelha, que gracinha, Jesus. É um petzinho, toma banhozinho, tal, tá. Eu pego o meu pet e vou para a fazenda. E chego lá na fazenda, eu tiro a coleira do meu petzinho. Aonde você acha que ele vai? Ficar dentro de casa? Ele vai para o meio da lama. Você sabe por quê? Porque essa é a natureza dele. Ele gosta de lama. Então não adianta ficar lavando, pondo brinquinho, pulseirinha, adornozinho, porque o dia que ele achar lama, ele vai na lama. Pastor, o que o senhor quer me ensinar com isso? Você um dia estava e andava e gostava de lama, mas um dia você teve uma experiência com o Senhor, que não foi só uma experiência de te levar no veterinário, te dar um banho e botar um adornozinho, não, mudou a sua natureza. A sua natureza foi mudada. Você passou agora, entenda, não estou te chamando de porco não, por favor. Mas você saiu de uma realidade de alguém que era um porco, que estava na lama, no pecado, para agora se tornar uma ovelha. E essa ovelha, você pode pôr ela na coleira, levar para o meio do mato, que ela não vai na lama, porque não faz parte da natureza dela mais. O que isso tem a ver, pastor? Tem a ver o seguinte: na nossa caminhada, nos tornamos ovelha. Vamos pecar? Vamos. Vamos falhar? Vamos. Mas a nossa vida não é uma vida de pecado, mas é uma vida de relacionamento com Deus. E quando você entende isso, você vai viver a sua vida com mais paz. Por quê? Porque a fonte de todas as bênçãos para nós é saber que eu já estou perdoado. Eu já estou perdoado. Sabe, qualquer pecado já foi resolvido na minha vida. Sabe, quando as pessoas não estão firmadas no perdão dos pecados, elas não desfrutam da presença de Deus. Sabe, quando não desfrutam do favor, do cuidado de Deus, não tem forças para vencer. Sabe, queridos, aquele que vive sem esse entendimento do perdão dos pecados, sempre que ele vem para a reunião, ele já chega falando: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, me guarda, me livra, Senhor, olha, eu sou todo errado, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Você já fica com medo, se o pastor Adriano falasse assim: ó, hoje vai vir aqui o fulano, e ele é profeta, e Deus fala através da vida dele, Deus vai falar com você nessa noite. Você já fala assim: Senhor, segue esse irmão hoje, Senhor, tem misericórdia da minha vida, não deixa ele falar nada que ninguém pode saber. Outro dia um jovem falou para mim assim, falou: pastor, e tal coisa assim, que um amigo meu me perguntou. Eu falei: sei. O que o senhor acha? Eu falei: rapaz, eu não acho nada. Ele falou: sério? O senhor acha que não tem problema não? Eu falei: quando o seu amigo, não é você, é seu amigo, mas quando o seu amigo pensa em fazer isso, você acha que você teria condição de estar com ele nessa situação? Ah, pastor, não ia me sentir muita vontade não. Eu falei: e o Senhor? Também não. Falei: agora outra coisa, quando o seu amigo faz isso, não é você, é seu amigo, quando seu amigo faz isso, e ele acabou de fazer isso, dá vontade nele de orar? Dá vontade nele de louvar o Senhor?
Ah, não, pastor, não dá não. Eu falei, então, você já entendeu que não é o melhor, né? Não é que está errado, é porque não agrada aquele pelo qual você é apaixonado. E ele pagou um preço por você, e ele te amou primeiro. Então, quando você vive uma vida de paz, sabendo que os seus pecados estão perdoados, você não vai viver uma vida relaxada, querido. Você não vai viver uma vida fazendo o que você quer, pecando todo o tempo, do jeito que você quiser, livremente, não. Pelo contrário, você vai andar sempre buscando um relacionamento com Ele e sempre buscando acertar. Eu acerto em todo o tempo com a minha mulher? Não, de jeito nenhum. Mas em todo o tempo eu estou procurando fazer o melhor? Sim ou não? Pode falar assim que é verdade. É assim. Você está em todo o tempo tentando, procurando fazer o melhor. Nem sempre eu vou fazer, é verdade. Mas eu vou sempre procurar o melhor. Pastor, mas eu fui salvo, né, há 26 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu encontrei que o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história, então acabou. Ali naquele momento eu fui salvo, eu tive salvação. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha mesmo que Jesus morreu na cruz, derramou sangue, só para você dizer que você não vai mais para o inferno? Você acha? O Senhor quer te salvar de muito mais coisas do que você possa imaginar. Sabe, salvar da tristeza, salvar da angústia, salvar das frustrações, da ansiedade. Sabe, vai te salvar de muitas coisas. Salvar, às vezes, de fazer coisas erradas, te livrar de caminhos maus. O Senhor quer te dar uma vida de vitória plena. Não é apenas você dizer, eu não vou mais para o inferno. Filho, você tem muito mais do que isso. Você tem uma vida para viver em vitória, para desfrutar do Senhor, tendo salvação todos os dias da sua vida, tendo cura, tendo resgate, tendo proteção, sabe, tendo a restauração da sua casa. Quantas pessoas têm a sua família, a sua história destruída, e quando encontram o Senhor, além de não ir para o inferno, tem a sua família restaurada, tem a sua casa restaurada. Tem gente que estava no leito de morte, ia morrer, mas Deus deu uma segunda chance, salvou do inferno, salvou do sofrimento, mas salvou da morte também prematura. Amém? Diga comigo assim: eu creio que eu vou desfrutar de toda a salvação. Amém? Quero te falar de algumas coisas. Primeiro, existe um poder muito grande naquilo que nós chamamos da proclamação. O apóstolo Paulo foi aquele que escreveu 3/4 do Novo Testamento. E o que Paulo pregava? Lá em Atos capítulo 13, a partir do verso 14 até o versículo 41, você vai ter uma pregação de Paulo. Ali vai estar mencionado algo que Paulo pregou. E é interessante, nós não vamos ler todo o texto, mas eu vou ler uma parte com você, 2 versículos apenas. Você vai ver que o ponto central da pregação de Paulo, ou a proclamação de Paulo, tem a ver com entender o perdão dos pecados. Quando você entende o poder de ser perdoado dos seus pecados, você vai viver todas as bênçãos do Senhor. Você vai desfrutar das bênçãos. Porque, sabe aquela coisa assim, não acontece aqui não, só em outros lugares. Mas é aquela coisa assim de,
Você ora e pede para Deus assim: Senhor, eu quero comprar uma casa nova, eu quero sair do aluguel, quero ter uma casa própria. Aí você está caminhando bem, em direção àquilo. Aí você vai no banco para fazer um financiamento. E aí você apresenta os seus documentos. Aí naquela semana, você deu um deslize, cometeu um pecado. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Não vai aprovar o financiamento agora. Falhei, pequei. E aí você já fica falando assim: Senhor, acho que não vai dar certo, né? Não tem problema não, Senhor. O dia que eu acertar, o dia que eu conseguir ser certinho, correto, aí o Senhor me dá. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Ele não vai dar, não é porque você é corretinho, não. Ele vai dar porque quando Ele olha para você, Ele vê o Cristo que já cumpriu tudo o que era preciso ser cumprido. É por isso. Pastor, mas então quer dizer que eu posso esquecer da minha vida? Eu não preciso preocupar com mais nada? Quer dizer que eu casei, eu não preciso preocupar com mais nada? Não, porque eu tive a minha vida transformada ainda mais. Eu vou dizer: eu estou perdoado, todos os meus pecados foram perdoados, e não é por isso que eu vou viver de qualquer maneira. Eu continuo vivendo, amando, temendo e desejando caminhar com o meu Senhor. Essa deve ser a sua vida. A sua vida deve ser assim. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 13, verso 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. O que Paulo está falando aqui? Que eu e você precisamos entender que nós temos a remissão de todos os nossos pecados. E aí ele continua dizendo: e por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Qual que é a proclamação aqui de Paulo? Ele não disse que o perdão é dado àqueles que se arrependem o suficiente dos seus pecados. Ele não está dizendo isso. Ele não disse que o perdão dos pecados é apenas para aqueles que têm um coração voltado para Deus. O perdão dos pecados é para todos. Diga comigo: o perdão dos pecados é para todos. Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui que talvez vai te chocar. Você sabia que no inferno está cheio de gente perdoado? Está cheio de gente perdoada. Como assim, pastor? Porque uma coisa é você ser perdoado, outra coisa é você reconhecer o perdoador dos seus pecados. Tem muita gente, são todos, perdão, que estão perdoados, mas nem todos acessaram aquele que já o perdoou. Entende isso? Isso é que faz a diferença. Sabe aquela coisa de você chegar num local e você pede a comida, você foi para um restaurante, e aí você pede a comida mais barata, porque você não quer gastar dinheiro, e aí você acaba de comer, e na hora que chega a conta, o garçom fala assim: está aqui a conta, senhor. Aí lá na sua conta só está as suas bebidas. Aí você fala: uai, chama o garçom, falou: fulano, acho que a conta veio errada.
Aqui só está constando as bebidas que eu e a minha esposa bebemos. A comida não está. Aí ele vira para você e fala assim: não, é porque hoje é um dia especial na casa. Tudo que se pedir de comida, não vai pagar, só vai pagar a bebida. Nessa hora, qual o sentimento que você teve? De ódio. Só não é possível que eu fui comer esse macarrão. Porque eu não pedi logo um camarão, uma picanha, um trem mais caro que tinha nesse cardápio. Cuidado, para você não chegar diante do Senhor e Ele dizer para você: na sua vida, toda a sua comida estava paga, mas você quis viver a sua vida pagando a conta. Sabe, existe um que já pagou por você. Ah, pastor, quer dizer que eu não preciso fazer nada para obter a salvação? Porque você já teve, Ele já te deu. Pastor, e para eu poder ter perdão dos meus pecados, eu preciso, pastor, chegar diante dele e falar assim: me perdoa. Quando você chega diante dele e fala me perdoa, você acha que nesse momento alterou o sacrifício que ele fez? Aonde? Aonde que alterou? O sacrifício que ele fez, querido, foi perfeito. No Velho Testamento, na época do tabernáculo, do templo, as pessoas faziam os sacrifícios para obter perdão dos pecados, sim ou não? E as pessoas traziam, de acordo com as suas posses, traziam lá pombos, rolas, traziam cordeiro, boi, trazia de acordo com a sua condição. E de acordo com aquilo que ele tinha, o sacerdote analisava a oferta, não era o pecador, mas a oferta. Se a oferta estava perfeita, era aceita. Então ele recebia ali a transferência dos pecados dele para a oferta era sacrificada, e uma vez no ano, tinha o dia da expiação, que era o dia em que todos os pecados que haviam sido apresentados durante o ano todo, agora iam ser cobertos. Então naquele dia, cobriam-se os pecados que haviam sido apresentados. Existe um sacrifício, que foi o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi o sacrifício perfeito, que cumpriu todas as exigências, e que cobriu todos os pecados, e que rasgou o véu, e te deu acesso direto ao Pai. Você está completamente perdoado. Diga: eu estou completamente perdoado. Sabe, pastor, o que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada, você só precisa declarar, proclamar isso. Ah, eu sei, você tem falhas, tenho mesmo. Você tem erros, tenho mesmo. Sabe, às vezes as pessoas olham para nós, né, e pensam assim: não, porque eu sou o pastor, então eu devo ser quase um anjo, né? Você é aquela pessoa perfeita. Eu sempre falo para as pessoas: conversa com a minha esposa. Irmão, não tem ninguém melhor para você conversar que o cônjuge, porque na frente dos outros todo mundo consegue ser bonitinho, mas em casa, na intimidade, quando você assusta, quando você assustar, o dragão aparece. Uá! Você fala: credo, sou eu mesmo esse cara? Sabe como o Roberto Carlos fala? Esse cara sou eu. Você olha para esse momento, você fala: amor, esse cara sou eu. Sabe que às vezes eu falo para minha mulher, né? Às vezes quando eu percebo que eu estou ficando um pouco carnal, né? Faz de conta que é totalmente espiritual, está quase levitando, né?
mas eu estou ficando carnal, estou começando a ficar muito assim, nervoso. Eu falo para ela, eu falo, amor, tem um tanque que está ficando vazio, eu preciso encher esse tanque. Eu preciso me encher mais do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu preciso manifestar mais os frutos do Espírito na minha vida. Então eu preciso buscar mais de Deus. Mas isso não muda a minha condição com ela. Eu continuo sendo marido e mulher. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você falha, não muda a sua condição com o Senhor. Você é filho amado, em quem Ele tem todo o prazer. Pastor, e quando eu falho? Você continua sendo filho amado do Senhor. Eu tenho 3 filhos. Todos os meus 3 filhos estão aí. 2 estão aqui e um está lá no Kids. Tem o Luca que tem 15, o Natan que tem 12 e o Pedro tem 7. Eles sempre fazem tudo perfeito? Não. Tem dia que te faz raiva? Ah, faz. Tem dia que você olha assim e fala, menino, vou te pegar. E ainda que você disciplina, você deixa de amar? Não. Pastor, então não tem mais disciplina no Senhor? Tem. Mas é a disciplina em amor. Ai, eu pequei, então agora o Senhor se afastou de mim. Ele só vai te ensinar que o caminho não é esse, tem um caminho melhor. Quantos estão comigo? Você precisa aprender sobre isso. Sabe, você recebeu o perdão dos pecados, sim ou não? Diga comigo, sim ou não? Agora fala para a pessoa que está perto de você, fala para ele assim, esse perdão é para a sua vida toda. Você crê nisso? Você é filho de Deus, amém? João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você se tornou filho, amém? Todos os filhos estão perdoados. Aleluia! Todos os filhos estão perdoados. Você é filho, querido, você está perdoado. Deixa eu te dar uma chave aqui no nome de Jesus. Todos os dias que você acordar, levanta da sua cama e fala assim para o Senhor, Senhor, obrigado, porque eu sou filho amado do Senhor e eu sou perdoado de todos os meus pecados. Você vai ter um dia de paz. Você vai entender que você já tem o perdão dos pecados. Pastor, hoje em dia a gente não vê falar muito sobre isso. Muitas pessoas falam, ai, eu não acredito muito nesse evangelho da graça. Eu não acredito muito nesse evangelho que está sendo ensinado. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe outro não, querido. Nós estamos falando do Cristo que veio e fez diferença na humanidade. Ele dividiu a humanidade. Nós estamos no ano 2021, depois de Cristo. Sabe o que ele fez? Ele mudou a história da humanidade. Então existe um ponto em que não há discussão. Teve um Deus que se fez homem, abriu mão da sua glória, se tornou como homem, viveu nessa terra, sofreu perseguições, venceu as tentações, não caiu no pecado, foi perseguido, foi humilhado, foi rejeitado, foi entregue, foi obediente, foi para a cruz, morreu na cruz, mas a morte não o venceu. Ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado à destra do Pai, intercedendo por você. E a partir do momento em que ele derramou o seu sangue,
todos os seus pecados foram perdoados. Amém? É isso. Quando você entende isso, a sua mente muda. Você precisa ter uma que nós chamamos metanoia, mudança de mente. Sabe, existe uma coisa, eu estava conversando com um pastor nosso essa semana sobre isso. Ele falou: pastor, eu tenho conversado com alguns pastores que têm ouvido a nossa mensagem, e os pastores falam: olha, isso para mim é muito difícil de eu conseguir aceitar, é muito difícil para mim caminhar com esse entendimento. Aí ele falou assim para mim, falou: pastor, eu não vejo dificuldade, acho tão simples, é tão simples olhar para João 19:30, quando Jesus disse está consumado, e entender que tudo já foi pago. Eu não preciso me preocupar com isso, porque Ele já me deu acesso a tudo. Ele falando para mim. Eu falei para ele, sabe por que você acha simples? É porque você foi criado, você cresceu com esse entendimento, nessa mensagem. A sua mente já foi uma mente que foi alimentada com essa verdade. Pastor, eu que ainda não tenho muito entendimento desse negócio da perdão dos pecados, que os meus pecados futuros já estão perdoados. Você precisa ter uma metanoia, você precisa ter uma mudança de mente, porque à medida que você entender isso, você vai entender o seguinte: que você não obtém o perdão pelas suas boas obras, você obtém o perdão por aquele que é o seu perdoador. Amém? Você vai obter perdão por meio dele. E se você já o recebeu como seu Senhor e suficiente Salvador e perdoador, os seus pecados passados, presentes e os futuros já estão perdoados. Quantos dizem amém? Sabe, as boas obras, elas vão se manifestar quando eu e você crermos de fato no perdão dos pecados. Deixa eu te dar uma chave de algo aqui nessa noite. Você lembra quando aqueles homens chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, Senhor, em teu nome nós levamos a mensagem. E Jesus fala para eles o quê? Não vos conheço. Não conheço vocês. Por quê, pastor? Porque você tem que saber como fazer as obras para Deus. Pastor, o vosso pastor, né, pastor Azemar, como já é sabido de todos os irmãos, ele está indo para Moçambique, na África. Ele vai fazer ali a obra na África. O que todo mundo pensa? O pastor agora, nem falando do pastor Azemar não, qualquer um outro, está indo para a África. Nossa, vai ficar sofrendo lá, passando dificuldade. Deus vai ficar muito mais tocado com ele. Deus vai ficar tocado quando você estiver fazendo algo que Ele planejou para que você faça. Amém? Pastor, e se o fulano foi chamado para ser pastor lá na Suíça? O cara vive no primeiro do primeiro mundo. Aí você fala, aí é fácil. Irmão, todo lugar vai se tornar uma boa obra quando você estiver fazendo algo que é a vontade de Deus para você.
Independe do lugar. Mas deixa eu te falar o que você precisa como chave. Não adianta você ir para a África achando que estando lá e cuidando dos bebezinhos africanos abandonados, você vai fazer boas obras. A base de tudo é você entender o seguinte: eu estou perdoado, todos os meus pecados foram perdoados, Deus me chamou e me comissionou para ser um cooperador dele na sua obra. Eu vou fazer aonde ele me chamar para fazer, sem achar que por estar fazendo algo, você vai apresentar coisas boas diante do Senhor. Porque cuidado, talvez você chega lá e ele vai te apresentar a conta e vai te mostrar o seguinte: já estava pago, você ficou querendo pagar à toa. Você ficou querendo ir para tal lugar, para tentar pagar a conta comigo, mas o meu filho, o primogênito, ele já desceu, já pagou e já voltou. Para quê? Para que você pudesse viver uma vida melhor. Não vai te dar raiva. Você vai chegar lá e falar assim: Senhor, não tem jeito de voltar? Não, porque agora eu já sei. Mas eu estou te falando, você não precisa ir lá não, eu estou te contando hoje. Você pode mudar hoje a sua maneira de agir, amém, querido? Pastor, vou encerrar com isso aqui. O perdão, essa consciência do perdão, vai deixar as pessoas com menos temor de Deus, vai deixar as pessoas mais relaxadas, mais despreocupadas, vivendo levianamente. Então presta atenção. Eu falei para você de casamento. Então eu pego aqui o meu filho, o Luca. O Luca é meu filho mais velho, tem 15 anos. Eu falo para ele assim: filho, você tem toda a liberdade aqui em casa. Você é meu filho, a casa é nossa. Aí eu e a mãe dele saímos para ir jantar. Aleluia. Você, mulher, fala para o seu marido assim: gostei da ideia. Aí eu saio para jantar com a minha esposa. Quando eu volto para casa, o Luca, que agora entendeu que a casa é dele, ele quebrou a casa inteira. Isso é normal? Hã? Não. Não é normal. Por que ele quebrou? Porque ele sempre quis quebrar, mas ele nunca sabia que ele podia quebrar. E agora que ele sabe que é dele, então ele resolveu quebrar. Você fala assim: pastor, está certo isso? Não. O que é o certo? Ele não sabia que ele tinha liberdade na casa. Então agora que ele sabe que ele tem, ele vai me ajudar a cuidar da casa, porque ele entendeu que a casa é dele também. Quantos estão me entendendo? Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Você não fazia parte desse reino, mas o Senhor te deu acesso a ele. Agora, porque eu tenho acesso a esse reino, eu vivo do jeito que eu quiser. Não, porque eu, pela graça de Deus, não é por mim, eu fui salvo pela graça. Efésios 2:8, é dom de Deus. Eu não fiz nada para isso. Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele me perdoou, e Ele me tirou de um lugar para um outro, que eu nunca poderia estar, mas hoje estou, faço parte desse reino. O que eu vou fazer com isso? Eu vou zelar por isso. Eu vou temer cada vez mais esse Senhor. E não é temer de ter medo, não. É de reconhecer o seguinte:
eu tenho um Senhor. Eu estou passando por um momento de dificuldade, eu tenho um Senhor. Eu tenho uma situação para resolver, eu tenho um Senhor que vai adiante de mim e peleja as minhas batalhas. O diabo tem se levantado contra mim, eu tenho um Senhor que já pisou na cabeça do diabo e disse que eu estou com ele nos lugares celestiais e que o diabo já está debaixo dos meus pés. Por quê, pastor? Não é porque eu faço certo, não. É porque ele já fez tudo por mim. Ele já fez tudo o que precisava ser feito. O que eu preciso, pastor? Andar com ele. Entender que eu sou um privilegiado e fui colocado com ele nessa família. Pastor, eu tenho clamado por coisas que às vezes é muito grande, e eu fico procurando fazer tudo certinho para Deus me dar. Para de querer ficar fazendo tudo certinho para Deus te dar. Seja um filho amado, que desfruta da presença dele, e no dia que você errar, você fala: pai, eu errei, mas eu quero dizer para o Senhor, eu continuo amando o Senhor, e eu sei que o amor do Senhor não mudou em nada por mim. Por quê? Porque o Senhor me amou primeiro. Quando ainda eu era inimigo do Senhor, o Senhor já me amava. Não tem nada que eu faça que vai fazer o seu amor mudar por mim, porque todo o amor que o Senhor pode ter por mim, o Senhor já me deu. Não tem nada que eu vá fazer que vai mudar a minha relação com relação ao Senhor. Aquilo que o Senhor tem para mim não vai mudar. Seja você hoje, querido, o entendedor de que os seus pecados estão perdoados e você vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Eu quero encerrar com você lendo um texto de Hebreus capítulo 8 versículo 12. Hebreus capítulo 8 verso 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Isso não sou eu que estou dizendo para você, isso é o Senhor que está dizendo. Ele diz o seguinte: dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Quando o diabo te lembrar dos seus pecados, lembra ele que o Deus que te salvou jamais se lembra dos seus pecados. Pastor, qual é o valor disso na minha vida? Lança fora toda acusação, toda condenação, tudo aquilo que não provém do Senhor, porque isso é obra maligna na sua vida, para tentar te impedir de receber as bênçãos de Deus. Hoje eu vim aqui para dizer para você: existe uma fonte de todas as bênçãos para a sua vida. Essa fonte é entender isso aqui, ó. Os meus pecados estão perdoados, todos, e Ele jamais se lembra deles. Queria que você fechasse seus olhos, você pudesse orar nessa hora, você pudesse falar com o Senhor nessa noite, dizer: Senhor, eu creio, os meus pecados estão perdoados, e o Senhor jamais se lembrará deles. Abre a sua boca nessa hora, querido, e começa a dizer isso. Diga: Senhor, eu creio, eu sou filho amado,
eu sou perdoado, eu sou aquele que já recebeu todas as coisas, pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não é de mim para que eu não me glorie, mas é do Senhor. Os meus pecados, passados, presentes, futuros, estão perdoados. Eu sou vencedor, eu sou abençoado com toda sorte de bênção das regiões celestiais. Nada vai impedir aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, porque Ele, o Senhor, já pagou todo o preço, Ele já fez toda a obra. Eu sou apenas colocado nesse caminho, eu sou um privilegiado, e eu entendo hoje que eu não vivo mais como escravo do pecado, com medo do pecado, porque eu sou perdoado. Diga amém. Vamos ministrar ao Senhor nessa noite. Você possa ministrar com autoridade, com revelação. Feche seus olhos, levante a sua mão, se renda a Ele nessa noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de tuas mãos. Pois tenho um Deus, desespero me expressão que sei a situação, controle sempre está
Quantos foram abençoados nessa noite? Amém? Deixa eu liberar uma palavra da parte de Deus para você. Os planos do Senhor são maiores e mais altos do que os nossos. Algumas pessoas aqui precisam ouvir isso. O Senhor diz para você nessa noite: os meus planos para você são mais altos do que os seus. Pode ser que as coisas não tenham caminhado como você tinha planejado, mas ainda não acabou. O Senhor ainda está trabalhando no curso da sua vida, e nessa semana ainda Ele vai te surpreender. Amém? Glória a Deus. Nós estamos encerrados para a glória de Jesus. Espero que você esteja aqui amanhã conosco na nossa conferência, que vai ser poderosa em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um excelente fim de domingo para a glória de Jesus.